a mais uma aula, ok? Então, bom dia, sexto ano. Como estamos com a nossa luta, com o nosso compromisso, não é? Fazendo as atividades direitinho, acompanhando as aulas, para quando chegar o momento, nós estarmos bem presentes com as nossas atividades, não é? Como vocês estão? Estão bem? Ok. Que bom, não é? Que bom que nós temos essa situação tecnológica, não é? Onde há uma saída para resolver esses nossos probleminhas, não é? E graças a Deus ninguém vai se prejudicar, não tem essa coisa, estou parado, estou perdendo o ano, não estou vendo o assunto, não. Vocês estão acompanhando direitinho, o conteúdo aí andando, e que bom, não é? Porque o que fica é o que você sabe, é tudo que você conseguiu aprender e aprender, não é? E nós estamos aqui para isso, viu? Para passar informação e vamos seguir adiante. Nós paramos na aula passada língua portuguesa, tá? Vamos começar nossa aula de língua portuguesa, sexto ano. Estamos no módulo 2 e vocês abram os livros na página 51. Então, página 51, módulo 2, sexto ano. Vamos sequenciar. Vocês ficaram aí com a atividade na última aula de fazer as páginas, não foi? Nós lemos o texto, que está aí, e há umas situações em que as palavras estão em negritos, não é? E vocês ficaram de fazer a atividade em casa. Então, vamos agora fazer essas correções. Vamos ver tudo direitinho se você acertou e o que não acertou você corrige aí. Vamos lá. Então, primeiro, foi lido o texto, né? Vamos lá, primeira questão. Na primeira frase do conto são destacadas as características do tempo. Que características são essas? Então, tem aí fechado e com nuvens escuras, quase pretas, né? A resposta é essa da primeira questão. Fechado, que foi o tempo estava fechado. Então, fechado e com nuvens escuras, quase pretas. Essas nuvens escuras, você usa uma vírgula, né? Quase pretas. Pronto. Está aí a resposta. Segunda questão. Cada uma das palavras destacadas no trecho refere-se a um substantivo. Relacione-as aos respectivos substantivos. Então, vamos lá. A primeira palavra no seu texto que está em negrito é fechado e relaciona-se a céu, né? Então, fechado, céu. Aí, vírgula. A outra palavra, escuras, que está relacionada a nuvens, tá? Então, escura, nuvens. Pretas, nuvens também, né? Nuvens também, 2 vezes nuvens. Pesada, água. Observe que água pesada, né? Vai cair água pesada. Então, pesada, água. Deserta, estrada, ok? A estrada estava deserta. Então, deserta, estrada. Pequena, montanha, né? Observe aí. Pequena montanha. Raquíticas, o que era raquíticas? As árvores, não é? Arvorezinhas raquíticas, ok? Então, e corajoso é o homem, quando ele diz assim, eu, né? Um homem danado de corajoso, então corajoso, homem. Observe que os adjetivos estão se relacionando aos substantivos, né? E para cada situação aqui de adjetivo em negrito, nós relacionamos a um substantivo, porque é assim que está no texto, né? Cada substantivo com o seu adjetivo relacionado, ok? Então, assim fizemos a primeira e a segunda questão. Terceira questão. Observe novamente as palavras em destaque, identifique a alternativa correta quanto à função delas. Então, você tem aí atribuir características a um substantivo. O objetivo é esse, certo? Atribuir características a um substantivo. Como você pôde perceber, existem palavras na língua portuguesa que modificam o substantivo, atribuindo-lhe característica, que no caso é o adjetivo, relacionadas, por exemplo, à aparência, à beleza, aos defeitos, ao tamanho ou ao jeito de ser. Ao jeito de ser são exatamente aqueles adjetivos psicológicos, né? O físico, você vê, né? Tem os adjetivos, os físicos, que são as qualidades ou os defeitos,
no caso, psicológico, qualidades ou defeito. E físico é o que você está vendo, a cor, o tamanho, né? A altura, ok? A cor dos olhos, do cabelo. Pronto, são os adjetivos, olha aí. Essas palavras são chamadas de adjetivos. Então, vocês continuaram aí também com a página 52, né? Para fazer aí com vocês. Vamos corrigir a página 52 para darmos sequência. Chegamos na 52, continua na correção. Quarta questão. Agora releia a seguinte frase do conto e observe a expressão em destaque. O céu estava escurecendo rapidamente, fechado com nuvens escuras, quase pretas, anunciando uma tempestade de trovões, relâmpagos e água pesada. Letra A. Identifica qual substantivo a expressão destacada se refere. No caso, a tempestade, não é? Refere-se à tempestade. Letra B. Com que função a expressão de trovões foi empregada nesta frase? Então, ela foi empregada justamente para caracterizar o que estava acontecendo, né? Para identificar o que estava acontecendo, tá? Então, para caracterizar o tipo de tempestade que ia acontecer. Todas essas qualidades, esses adjetivos, foi para caracterizar a tempestade, o tipo da tempestade, ok? Bom, então você tem um tópico aí bem interessante. Além dos adjetivos, existem conjuntos de duas ou mais palavras que também têm a função de caracterizar o substantivo. Esses conjuntos de palavras desempenham o papel de adjetivo. São chamados de locução adjetiva. Tá? É o caso da locução de trovões. Observe que está sempre sequenciado com uma preposição, né? De trovões, apresentada na atividade anterior. Em alguns casos, é possível substituir uma locução adjetiva pelo adjetivo correspondente. Observe a seguir alguns exemplos. Então, água da chuva. Então, esse da chuva é a locução adjetiva, da chuva. Então, a locução adjetiva, ela corresponde com o adjetivo, que é águas pluviais, né? Águas pluviais. Então, o adjetivo, águas pluviais, é a locução adjetiva, água da chuva, tá? Olha lá, água do rio, água fluvial. Quando é da chuva é pluvial, com P. E quando é do rio é fluvial. Carne de boi, carne bovina. Período da noite, período noturno, tá? Então, você tem uma situação de locução adjetiva mais o seu adjetivo correspondente. Quinto, nas frases abaixo foram empregadas algumas locuções adjetivas. Substitua-as pelos adjetivos correspondentes. Então, vamos lá. Letra A. Mariana tinha um coração de anjo. Ela era capaz de dar própria roupa para agasalhar alguém do frio. Então, no caso, o coração de anjo é um coração angelical, tá? Coração de anjo, coração angelical. Então, de anjo é a sua locução e angelical é o seu adjetivo, ok? Coração angelical. Letra B. O carro foi encontrado com os dois pneus de trás furados. Os dois pneus de trás significa pneus traseiros, né? Pneus de trás, pneus traseiros. Letra C. Agora, deixa eu ver aqui. Letra C. A vaga de auxiliar administrativo é para período da tarde, período vespertino. Período da tarde, período vespertino. Classificação do adjetivo. Da mesma forma que ocorre com o substantivo, o adjetivo pode ser classificado em simples, composto, primitivo ou derivado. Primitivo ou derivado. 1. Observe os adjetivos em destaque na frase abaixo. Escreva a palavra que deu origem a cada um deles. A menina de rosto esbranquiçado ficava corada ao ver o menino por quem era apaixonado. Então, esbranquiçado, branco, né? E, no caso, branco, corado, e cor apaixonada, no caso, apaixonar, né? Era apaixonada, no caso, apaixonar.
Os adjetivos que não se originam, aqui embaixo você tem o tópico. Os adjetivos que não se originam de nenhuma palavra são denominados adjetivos primitivos. Adjetivos primitivos são aqueles denominados, eles são a origem, eles não são denominados de palavra nenhuma. Primitivo vem de primeiro, tá? Ele origina. Nós podemos tirar substantivos dele, mas ele em si não está tirando, ele é o começo, tá? Então, primitivos. Exemplo, carro branco, estádio grande, menina alta, doce criatura, mesa redonda, livro velho, pequena biblioteca, rádio antigo. Já os adjetivos formados a partir de outras palavras recebem o nome de adjetivos derivados. Exemplo, futebol brasileiro, derivado de Brasil. Café adocicado, derivado de doce. Homem envelhecido, derivado de velho. E coração amargurado, vem de amargurar, não é? Derivado de amargurar. No caso, a questão que você está vendo são os adjetivos primitivos, tá? São aqueles que dão origem. Ok? Vamos avançar aqui. Os simples e compostos, no caso dos adjetivos simples e compostos. Simples ou composto. Observe aqui. 2. Combine os adjetivos abaixo e forme o máximo de palavras possível. Então, latino, escuro, claro, celeste, verde, azul, mal, americano, educado, castanho, ok? Então, no caso aqui, a partir daqui nós vamos trabalhar, não é? As correções foram até 52. Pronto, então fizemos as correções e vamos dar sequência aqui, tá? No simples ou composto. Então, você tem aí possíveis respostas, como latino, aí você tem latino-americano, tá? Você vai compor e formar. Castanho, castanho claro, né? No caso, claro, castanho claro, verde escuro, educado, mal educado, bem educado. No caso, celeste, pode ser azul celeste. E aí você forma os pares que achar, ok? Então, eu vou deixar em aberto, você forma seus pares aí. Então, os adjetivos formados por apenas uma palavra são denominados adjetivos simples. Exemplo, céu fechado, água pesada, roupa colorida. Já os adjetivos formados por mais de uma palavra recebem o nome de adjetivos compostos, né? Porque simples, uma, composto, duas, né? Exemplo, roupa azul marinho, camiseta azul celeste, luta greco-romana, que é grego mais romano, tá? Greco-romana, cultura luso-brasileira, tá? Então, no caso luso de Portugal, mais Brasil. Adjetivo pátrio. Complete as frases abaixo com as palavras empregadas para fazer referência às pessoas que vivem nos lugares indicados entre parênteses. Então, o adjetivo pátrio, ele está relacionando a pátria, tá? Ao país em que o indivíduo se origina, ok? Então, vamos lá. No A. Doença misteriosa é desvendada por pesquisadores. Aí, entre parênteses, você tem da Bahia. Então, por pesquisadores, quem é da Bahia é baiano, tá? Então, você preenche o espaço com baianos. Fácil, né? B. Aí você tem do Canadá. Então, estudante canadense, né? Quem é do Canadá é canadense. Estudante canadense refaz cálculo clássico de viagem pelo interior da terra do Canadá. Então, você observa aí que alguns adjetivos são empregados para fazer referência ao país, ao estado, cidades ou localidades, indicando o lugar de origem de onde se é, né? Esses adjetivos são conhecidos como adjetivos pátrios. São aqueles adjetivos que indicam de onde você é, qual a sua origem. Tanto de país, quanto de cidade, tá? Quanto de lugar, estado, né? Pernambuco, pernambucano, Paraíba, paraibano, né? E assim vai. Veja outros exemplos. Homem pernambucano, de Pernambuco. Festa alemã, da Alemanha. Vinho gaúcho, do Rio Grande do Sul. Artesanato nordestino, do Nordeste. Então,
Aí você está vendo o tópico aí embaixo, na sua página 53, flexão do adjetivo. Releia o texto a seguir e observe os adjetivos destacados. Tomaria chuva com certeza, no máximo tentaria se esconder debaixo de uma daquelas arvorezinhas raquíticas que margeavam o caminho. Margeava quer dizer que estava na margem do caminho. Tá? A escuridão aumentou ainda mais, fazendo com que ele, um homem danado de corajoso, tivesse medo do temporal e do aguaceiro que estavam para vir. Aí está aquele trechinho que repete. Vamos avançar, amores. 54. Então, você tem aí, relacione os adjetivos destacados no texto aos seus respectivos substantivos. Então, você tem 1, raquítico, 2, corajoso, só. Aí você relaciona. No caso, raquíticos fica para as arvorezinhas, né, que eram raquíticas, e corajoso para o homem, que era corajoso. Essas atividades são fáceis, não é? 2. Qual desses substantivos é feminino e está no plural? E qual é masculino e está no singular? Então, arvorezinha, no caso, arvorezinhas, né? Elas estão. Arvorezinhas, substantivo feminino plural, certo? Arvorezinhas é um substantivo. Como tem o S, está no plural e feminino, né? Arvorezinhas. As árvores, admite até o artigo as. E homem, substantivo masculino singular, porque ele não está no plural, está simples. 3. Os adjetivos que caracterizam esses substantivos apresentam a mesma flexão que eles? Sim, né? Sim. Aí, explique, porque sim. Os adjetivos, eles concordam com o substantivo em gênero, que é masculino e feminino, e em número, que é singular e plural. Ok? Então, sim, pois os adjetivos concordam com o substantivo em gênero e número. Em gênero, que é substantivo, que é masculino e feminino, e número, que é singular e plural. Fácil, fácil. Então, você tem um tópico aqui. Como o adjetivo caracteriza o substantivo, eles devem concordar com gênero, né, que é masculino e feminino, como vimos, e número, singular e plural. De que modo os gêneros dos adjetivos são formados? Então, geralmente, forma-se o feminino do adjetivo por meio da troca de O por A, né? Ou do acréscimo de A no final das palavras. Já o plural é formado a partir do acréscimo de S ao final das palavras no singular. Exemplo. Aí você tem aí masculino singular, não é? Estressado, estressado, cru e rápido, masculino plural, estressados, crus e rápidos. E assim vai. Então, praticando aí embaixo, primeiro, leia a HQ, a seguir, em que Surya comenta com seu amigo Luca as nacionalidades dos animais do circo e a dela, né? Então, Surya, a garota do circo. Então, vamos lá. O Daniel é francês. O Fred é nigeriano. O Cutex é alemão. Gaspar é do Marrocos. A Úrsula é argentina. Eu sou do Brasil. Ela está falando aqui. Como vocês conseguiram torcer juntos na Copa? Brigando o tempo todo. Foi pênalti. Estava impedido. Aí, o juiz roubou. Pelo fato de terem nacionalidades diferentes, né? Então, na Copa, como é que iam torcer? Ficou bem, bem complicadinho. Mas aí eles disseram brigando, mas torceram e chegaram lá. Ok? Então, vamos aqui avançar nessa página. Letra A. Por que Luca perguntou a Surya se ele e os animais do circo conseguiram torcer juntos na Copa do Mundo? Então, como cada animal possui uma nacionalidade diferente, não é? Então, cada um torcia pelo país de origem, né? Se cada um tinha uma nacionalidade diferente, cada um torcia pelo seu lugar de origem, pelo seu país. B. Nessa HQ, há alguns adjetivos pátrios. Identifique-os, verifique a quais países eles se referem.
Então, francês, da França. Nigeriano, da Nigéria. Alemão, da Alemanha. E argentino, da Argentina. C. No quarto quadrinho, Suriá diz: Gaspar é de Marrocos. Explica a diferença entre a locução do Marrocos e seu adjetivo pátrio correspondente. Então, do Marrocos indica que a nacionalidade, não é? A origem dele é justamente marroquino. No caso, o seu adjetivo pátrio é marroquino, tá? Porque ele é de Marrocos. 2. Escreva outros adjetivos que podem ser empregados no lugar dos adjetivos destacados nas frases a seguir, sem alterar o sentido deles. A. O avô contou uma história breve para seus netos. Então, no caso, breve significa o quê? Rápida, curta. Ok? B. Aquela jovem alegre caminhava pela rua toda manhã. Alegre, ela era o quê? Animada, bem-humorada. Não é? Letra C. No fim de semana, visitamos uma região longe da nossa cidade, distante, afastada. Então, veja a representação de dois personagens comuns em histórias de suspense. Aí você está vendo aí, ó, ok? Uma bruxa, né? E o outro personagem. Letra A. Aí você vai fazer, no caso, essa resposta pessoal. Escreva alguns adjetivos que caracterizam esse personagem, o Drácula e a bruxa. Aí você é com você. E a letra B também é pessoal, tá? Então, você pode, no caso a letra B, classifique cada um dos adjetivos que você escolheu para caracterizar os personagens, simples, composto, primitivo ou derivado. Ok. Bom, amores, então nós vamos parar aqui e eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem aí, para na próxima aula nós corrigirmos. Esta atividade, nós vamos voltar um pouquinho. Vocês vão ler sobre a Teresa Bicuda. A Teresa Bicuda, ela está na página 41. Então, a sua atividade que você vai fazer aí com você para a próxima aula será da página 31, tá? Onde você vai ler o texto da Teresa Bicuda e até da página 41, a Teresa Bicuda. O texto da Teresa Bicuda, página 41 até a 42, né? Os dois textos que você vai ler, da Teresa Bicuda. E vai fazer as atividades até a página 46, certo? Pronto. Então, fica o nosso compromisso para corrigirmos na próxima aula de língua portuguesa, das páginas 41 a 46, ok? Pronto, amores. Então, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Façam as atividades direitinho, estou com muita saudade. Nos veremos. Fiquem com Deus. Tchau.